Nos encontramos às 9h. Nos encontramos às 8h. Eu cheguei na hora. Não você se atrasou. Talvez eu seja um sonho. Cliff Richard, o símbolo mais puro da música britânica. Mas por trás de décadas de glória constante, havia uma camada de vida nunca revelada ao público. Uma vida mantida em segredo, cuidadosamente protegida por 30 anos. Suspeitas contidas detalhes jamais confirmados. De assuntos privados e sexualidade a relacionamentos não especificados, tudo permaneceu fora dos holofotes. Quando os tempos mudaram, esse silêncio se tornou terreno fértil para dúvidas. E pela primeira vez, essa cortina será aberta neste vídeo. Em 1958, uma música com ritmo pulsante e melodia marcante tocou no rádio. A música se chamava Move It, interpretada por um jovem desconhecido Cliff Richard. Esse foi o ponto de partida para tudo o que se seguiu. Ao contrário das canções pop leves comuns na época, Move It colocou Cliff firmemente no fluxo do rock and roll. Ele se destacou não apenas pela música, mas também por sua presença. A chegada de Cliff fez com que muitos o chamassem de Elvis britânico. Sua ascensão à fama foi tão rápida que a mídia teve pouco tempo para se preparar. Em poucos meses, Cliff Richard apareceu repetidamente na televisão nos palcos e em revistas para adolescentes. A cada aparição, sua imagem era reforçada. A mídia não se limitou a falar sobre a música. Descreveram Cliff como jovem educado, acessível e correto. Alguém sabia o suficiente para atrair o público jovem, mas era discreto o bastante para tranquilizar os pais. Essa imagem foi construída deliberadamente. Os produtores entenderam que, se Cliff Richard fosse mantido dentro de uma imagem limpa, alegre e adorável, ele poderia ter uma carreira longa e alcançar todos os cantos da cultura popular. Cliff não resistiu a essa estratégia. Ele cumpriu os cronogramas, manteve uma imagem adequada e limitou os comentários espontâneos. Ao longo desse período, Cliff praticamente não deixou vestígios de comportamento que pudessem gerar controvérsia. Com aparições tão frequentes, Cliff Richard tornou-se um rosto familiar para o público em toda a Grã-Bretanha. As pessoas não apenas ouviam sua música, como também o viam em programas de jogos, filmes, programas infantis e festivais televisionados. Essa familiaridade levou o público a acreditar que conhecia Cliff. Era uma relação unilateral. Tudo o que viam permanecia rigidamente controlado, cuidadosamente editado, sem deixar espaço para brechas. Em meados da década de 1960, Cliff Richard não era mais apenas uma estrela pop. Ele se tornou a personificação de uma Grã-Bretanha jovem e moderna que ainda preservava a tradição, uma forma de ídolo amplamente aceita pela sociedade. Em 1968, Cliff representou o Reino Unido no Festival Europeu da Canção. A canção Congratulations o projetou internacionalmente. Ele não venceu, mas Cliff ainda era considerado uma figura emblemática da cultura musical da época. A escolha de Cliff para representar a nação não foi por acaso. Ele era um símbolo seguro, adequado para a televisão, aceitável para o público em geral e livre de riscos à sua vida pessoal. Em uma entrevista posterior, Cliff afirmou categoricamente: "Percebi muito cedo que o público não apenas ouve suas músicas, mas também observa quem você é." Essa declaração transcendia a percepção pessoal. Ela capturava toda a lógica da imagem. Cliff afirmou: "Um artista só pode perdurar entendendo como é visto e mantendo o controle sobre essa percepção." Mas os holofotes não se apagaram. Quando a imagem se tornou maior que a própria música, Cliff se viu obrigado a questionar como continuar vivendo sem ser consumido pela própria imagem que o definiu. Uma vida sob controle. Ao entrar na década de 1970, Cliff Richard se encontrava numa encruzilhada. Com o surgimento de novos movimentos, ele não optou pela rebeldia ou pela busca por tendências. Cliff se apegou ao que lhe era familiar: melodias suaves, letras acessíveis e uma imagem limpa para o público em geral. Da posição de jovem astro pop, Cliff gradualmente se transformou em uma persona mais estável. Ele se reposicionou não por meio de artimanhas ou controvérsias, mas por meio de algo simples: consistência. Cliff optou por permanecer fiel ao seu público tradicional. Ao mesmo tempo, Cliff Richard abraçou publicamente a sua fé. Esta não era apenas uma crença pessoal, mas um elemento definidor da sua imagem. Cliff aparecia frequentemente em programas com temas espirituais e comunitários.
Cliff não escondia isso. Em muitas declarações públicas, ele falava claramente: quero que a minha música reflita a pessoa que acredito que devo me tornar. A partir desse momento, as canções de Cliff passaram a estar intimamente ligadas a mensagens positivas, por vezes até com um tom moral. Essas escolhas musicais o diferenciaram dos outros e ligaram cada vez mais a sua imagem ao conceito de moralidade. Enquanto muitos contemporâneos se envolviam em vidas pessoais complicadas, Cliff manteve um silêncio notável. Ele não fez declarações públicas sobre relacionamentos e não foi associado a nenhum escândalo romântico confirmado. A decisão de Cliff Richard de não se casar e a sua quase total ausência de assuntos privados levaram a imprensa a questioná-lo. Durante essas 2 décadas, a maioria dos meios de comunicação manteve uma certa distância dele, em parte por respeito, em parte porque havia pouco para explorar. O lado negativo também começou a surgir. Quanto mais silêncio ele mantinha, mais se prendia a um padrão presumido. Cliff não podia ser descuidado. Não podia mudar demais, não podia agir fora da imagem já estabelecida. O modelo do solteirão exemplar tornou-se gradualmente uma estrutura da qual ele não conseguia escapar. As pessoas esperavam que Cliff fosse sempre impecável, sempre asseado, sempre a pessoa que elas imaginavam que ele fosse. Em uma rara ocasião, Cliff enfatizou isso em uma declaração pública: se eu falar demais, as pessoas vão esquecer o que eu canto. Em um mundo do entretenimento cada vez mais barulhento, Cliff Richard manteve algo que muitos artistas perderam o controle de sua imagem. Para alcançar isso, ele também abdicou de quase toda a sua vida privada. Após muitos anos mantendo-se dentro de uma zona de segurança moral, Cliff não só preservou sua posição, como também foi homenageado com um título nacional. Quando um artista se torna um símbolo oficial, a vida pessoal deixa de ser uma escolha e passa a ser algo que deve ser cuidadosamente ocultado. 3 décadas nos bastidores. Em 1995, Cliff Richard foi condecorado. Aquele momento marcou algo inconfundível. Cliff deixou de ser apenas um cantor famoso e tornou-se oficialmente um símbolo cultural nacional, parte fundamental da Grã-Bretanha. Esse título veio acompanhado da responsabilidade pela imagem. Cliff passou a comparecer regularmente a eventos da realeza, programas cerimoniais e grandes campanhas midiáticas. Onde quer que fosse, Cliff mantinha uma postura cortês adequada e discreta. Após receber o título de nobreza, Cliff começou a passar mais tempo no exterior, principalmente em Barbados. Lá ele vivia em uma vila particular completamente isolado do mundo do entretenimento e da imprensa britânica. A princípio, esse hábito de viver longe de sua terra natal não causou muita preocupação. Com o tempo, a imprensa percebeu que não tinha mais acesso ao cotidiano de Cliff. Fotografias privadas praticamente desapareceram dos jornais. Enquanto a maioria das estrelas de sua geração se deixava levar por rumores, Cliff Richard manteve um ritmo constante, aparecendo quando necessário, lançando trabalhos nos momentos certos e, em seguida, retirando-se novamente. Esse padrão se repetiu consistentemente por 3 décadas. Quando perguntado por que não compartilhava nada sobre sua vida privada, Cliff frequentemente sorria ou ele evitava a pergunta. Somente em 2013, em uma rara entrevista, respondeu claramente: "Não acho que minha vida pessoal seja algo que eu precise explicar ao público." Essa breve resposta capturou quase toda a filosofia de Cliff. Não se tratava de ignorar a opinião pública, mas sim de se recusar a se colocar em meio a debates. Cliff escolheu o silêncio como estratégia, em vez de dar explicações. Esse silêncio, que durou mais de 30 anos, criou um paradoxo. Quanto mais reservado Cliff se tornava, mais escrutínio o acompanhava. Quanto mais ele evitava o confronto, mais especulações surgiam. E como não respondia, os rumores se espalhavam naturalmente. Alguns jornais começaram a investigar as lacunas na biografia de Cliff, seus relacionamentos pessoais não especificados, suas aparições com companheiros próximos do mesmo sexo e períodos de vida isolada sem uma explicação clara. Nada de concreto jamais foi estabelecido, mas tudo foi reunido em torno de uma forma de suspeita. Ninguém afirmou que Cliff tivesse feito algo errado, mas parecia haver uma suposição generalizada de que algo havia sido mantido em segredo por muitos anos. Cliff Richard nunca refutou diretamente nenhum rumor.
Durante todo esse período, ele manteve uma fórmula fixa, lançando músicas durante feriados, participando de eventos cerimoniais e não divulgando detalhes de sua vida privada, além de sua agenda de shows. Em outra ocasião, quando questionado sobre por que mantinha sua vida pessoal privada, Cliff respondeu simplesmente: "Gosto de manter uma parte da minha vida que não preciso compartilhar com ninguém." Em um mundo do entretenimento cada vez mais transparente, essa escolha se tornou uma anomalia. Por 30 anos, Cliff Richard existiu ao lado de duas versões de si mesmo, uma como estrela diante das câmeras e outra como pessoa fora dos holofotes. O que se destacou foi que ambas as versões perduraram com notável estabilidade. Cliff nunca foi flagrado em nenhuma situação indesejada. Esse mesmo fato intensificou a suspeita da mídia. Uma figura pública vivendo de forma excessivamente limpa, discreta e equilibrada. Seria possível confiar nisso? O tempo passou. Em 2014, com a mídia adotando uma postura mais agressiva e confrontativa, Cliff Richard não conseguiu mais manter o mesmo nível de controle. Pela primeira vez em 30 anos, sua vida privada foi transmitida ao vivo. Na manhã de 14 de agosto de 2014, dia em que o monumento desabou, a polícia britânica chegou à residência particular de Cliff Richard em Berkshire para realizar uma busca. Sem aviso prévio, sem explicações públicas e de forma totalmente inesperada, a operação foi filmada ao vivo de um helicóptero e transmitida pela televisão nacional. Imagens de viaturas policiais em frente à mansão, tomadas aéreas panorâmicas e uma enxurrada de comentários se desenrolaram enquanto Cliff sequer estava em casa. Telespectadores de todo o país testemunharam a polícia revistando a casa de uma estrela nacional antes de saberem o motivo. Ninguém foi preso e nenhuma acusação específica foi anunciada imediatamente. Mas a cortina protetora em torno da vida privada de Cliff Richard foi oficialmente rasgada. Pela primeira vez em mais de 50 anos, ele não controlava mais como era visto. Cliff voltou de férias para encarar sua casa e uma tempestade midiática sem precedentes. Ao longo de sua carreira, o silêncio havia sido seu princípio norteador. Desta vez, esse silêncio foi interpretado como suspeito. Semanas depois, Cliff divulgou sua primeira declaração oficial. Ele afirmou que desconhecia a investigação, não havia sido consultado e não havia recebido nenhuma notificação antes da transmissão ao vivo na televisão. Nos 2 anos seguintes, os investigadores revisaram todas as denúncias anteriores apresentadas à polícia. Após um longo processo em junho de 2016, concluíram que não havia fundamento para processar Cliff Richard por qualquer acusação. Legalmente, o assunto parecia encerrado. A reputação não segue a lógica dos tribunais. Mesmo sem acusações formais, Cliff enfrentava outro problema: a dúvida pública prolongada e as consequências da exposição. Cliff Richard decidiu não se calar novamente. Ele entrou com um processo contra a organização de mídia que noticiou e transmitiu a busca. O julgamento foi público e durou vários meses, atraindo grande atenção. O tribunal decidiu a favor de Cliff. O veículo de comunicação foi condenado a pagar indenização por violação de privacidade. Após o veredicto, Cliff se pronunciou diretamente: "Minha reputação foi seriamente prejudicada por coisas que nunca foram comprovadas." Essa declaração não foi uma tentativa de recuperar o que havia sido perdido, mas sim uma afirmação de um princípio. Não importa o quão famoso alguém seja, essa pessoa ainda merece respeito por sua vida privada. Em uma era de cobertura midiática em tempo real, essa fronteira se tornou mais frágil do que nunca. O caso gerou um grande debate na Grã-Bretanha sobre a divulgação dos nomes de indivíduos sob investigação antes da formalização das acusações. Políticos, jornalistas e artistas questionaram coletivamente os limites éticos do jornalismo moderno. Cliff não participou diretamente desses debates. Fez o que sempre fizera: afastou-se da multidão. Desta vez, afastou-se com cicatrizes visíveis, embora ninguém soubesse a sua profundidade. Após vencer o processo, Cliff continuou seu trabalho artístico. Lançou álbuns, participou de eventos selecionados e começou a conceder mais entrevistas, sob condições claras de controle de conteúdo e duração. Nos últimos anos, Cliff Richard revelou publicamente seu tratamento contra o câncer de próstata. Também participou de diversas campanhas de conscientização voltadas para a saúde masculina, principalmente para homens com mais de 60 anos. Cliff raramente fala sobre o passado.
Quando questionado sobre os eventos de 2014, ele repete uma frase: "Continuo vivendo, mas a partir daquele momento nada foi como antes." A resposta é breve, porém com ressonância duradoura. Cliff Richard não perdeu tudo. Ele perdeu o que mais importava para ele, o controle absoluto sobre sua vida privada, algo que ele havia protegido por mais de meio século. Hoje, Cliff continua se apresentando. Em 2025, ele lançou a turnê Can't Stop Me Now em grandes casas de shows. O nome Cliff Richard ainda aparece nos ingressos, mas por trás dos holofotes, poucos diriam que realmente o conhecem. Quando a fama foi publicamente desafiada, Cliff ainda assim optou por não revelar tudo. Essa escolha não começou com o escândalo. Começou muito antes, em um passado distante, quando o nome Cliff Richard sequer existia. Uma pessoa diferente no início. Cliff Richard não nasceu com esse nome. Seu nome de batismo era Harry Roger Webb, e ele cresceu em uma família comum em Lucknow, na Índia, antes de se mudar para a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial com seus pais e 3 irmãs. A infância de Harry Webb foi comum. Sua família morava no subúrbio de Cheshunt, em uma casa alugada não luxuosa, mas estável o suficiente para criar um adolescente fascinado pela música americana, especialmente por Elvis Presley. Desde a adolescência, Harry Webb passava a maior parte do tempo ouvindo rádio. Ele se deixou absorver pelos sons vindos do outro lado do oceano e começou a imaginar um outro mundo, um mundo onde a vida não repetisse as limitações que cercavam sua família. Aos 16 anos, Harry já sabia que não queria viver a mesma vida que seus pais. A música abriu uma porta. Para atravessá-la, ele entendeu que segurar um microfone não era suficiente. Ele precisava de uma identidade, uma nova imagem completamente diferente de quem ele realmente era. Quando começou a se apresentar, Harry Webb usava seu nome verdadeiro. Depois de um tempo, escolheu o nome artístico Cliff Richard. Cliff transmitia uma sensação de força e impacto, e Richard era uma homenagem a Little Richard, um de seus maiores ídolos. Mudar de nome não se tratava apenas de memorabilidade ou apelo no palco. Foi o primeiro ato de Harry para separar a vida privada da imagem pública. Uma fronteira foi traçada antes mesmo das luzes do palco se acenderem. Muitos anos depois, Cliff Richard admitiu que a criação do nome Cliff não foi exigida pelo palco, mas sim por sua própria necessidade de distanciamento. Em uma rara declaração, Cliff disse certa vez: "Se eu não tivesse protegido minhas partes íntimas, não teria durado tanto tempo." Nos primeiros anos, essa separação ainda era simples. Com o tempo, tornou-se um modo de vida. Tudo o que pertencia a Harry Webb era mantido dentro de si. Tudo o que Cliff Richard mostrava ao público era meticulosamente organizado, sem deixar brechas. Aos 18 anos, Cliff sabia que o mundo não lhe daria uma segunda chance para um deslize. A fama exigia disciplina. A primeira disciplina era impedir que as duas vidas se sobrepusessem, mesmo que minimamente. Cliff não foi o primeiro a criar uma persona pública. Poucos, porém, conseguiram sustentá-la por 6 décadas sem rachaduras visíveis. Essa resistência não era fruto da sorte, mas sim de controle absoluto. Aqueles próximos a Cliff costumavam descrevê-lo como gentil e cortês, porém distante. Ele sempre separava o trabalho da vida privada, nunca falava abertamente sobre suas emoções e jamais mencionava as pessoas de quem realmente gostava. Essa escolha fez com que Cliff Richard parecesse não ter passado aos olhos do público. As pessoas sabiam o que ele cantava e onde se apresentava, mas quase ninguém sabia quem ele era antes de subir ao palco. O nome Harry Webb desapareceu da mídia por muitos anos. Ressurgia apenas em biografias ou entrevistas aprofundadas, geralmente de forma muito breve, como se fosse apenas um degrau para o personagem principal, Cliff Richard. Esse nome ganhou peso simbólico. Harry representava a vida real. Cliff era a imagem que o público possuía. Cada sucesso, cada risco, cada olhar recaía sobre os ombros deste último. Olhando para a história completa, a vida dupla de Cliff Richard não começou com escândalo ou crise. Começou com um jovem que almejava longevidade sob os holofotes e entendia que para alcançá-la, parte de si mesmo precisava permanecer oculta.
Essa separação, nunca formalmente declarada, tornou-se o elemento mais consistente de toda a carreira de Cliff. Um artista que nunca se esquece de que está se apresentando e só ele sabe quando a cortina deve se fechar. A questão final não é o que Cliff Richard escondeu. É esta: se Cliff nunca tivesse se revelado sob outro nome, será que ele ainda estaria vivo hoje? Cliff Richard nunca se afastou do público. Ele simplesmente escolheu não contar tudo. Por 6 décadas ele transitou entre 2 mundos, o de artista sob os holofotes e o de ser humano discreto por trás das cortinas. Ele manteve essa fronteira até o fim. O público acreditava conhecê-lo porque o via constantemente na televisão. O que eles viam era apenas a versão que Cliff permitia. Tudo que pertencia a Harry Webb, suas origens, suas feridas, sua vida privada, nunca foi totalmente compartilhado. Não houve escândalo nem confissão, apenas silêncio. Um silêncio tão prolongado que as pessoas passaram a vê-lo como sua natureza, não como uma escolha. Até mesmo o silêncio pode ser uma forma de expressão. E Cliff escolheu essa linguagem desde o início. Se você acredita que o que Cliff Richard escolheu manter para si é tão importante quanto o que ele compartilhou com o público, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias onde as luzes do palco revelam apenas uma pequena parte da verdade.